Eu tenho algo muito especial. Eu queria que a Júlia ficasse aqui. Vem cá, Júlia. Muitas pessoas aqui na igreja já conhecem a Júlia. A Júlia é filha dessa casa. A Júlia é filha da Carla e eu tive a alegria de poder caminhar com a mãe dela um tempo aqui na igreja. E é tão lindo quando a gente vê a promessa se cumprindo na vida dos nossos filhos. A Júlia vai ministrar para nós essa noite, com muita alegria que nós queremos te receber aqui, Júlia, e entregar esse microfone. E eu quero pedir para que vocês ergam as suas mãos para cá. Essa equipe da Jocum chegou até aqui, através da vida da Júlia. Ela é a líder dessa equipe. Amém? Estenda a tua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom conosco. Obrigado, Deus, por essa noite e por essa pessoa tão especial que o Senhor trouxe para nós. Obrigado, Senhor, e eu te peço que o Senhor use a vida da Júlia nessa noite, com poder, com autoridade, Senhor, com sabedoria e com graça. Usa, Senhor Deus, a vida da tua filha para falar conosco. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Boa noite, igreja. É uma honra estar aqui essa noite. Eu cresci, nasci nessa casa e é uma honra estar aqui. Quem imaginava que eu ia estar algum dia aqui ministrando a palavra? Eu queria agradecer pastor AG, pastor Josué, por receber nosso time aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia. Eu nasci em Foz, cresci nessa casa, igual eu falei. Eu me mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 15 anos, mas aqui era minha casa enquanto eu morava aqui em Foz. Eu estou aqui com essa equipe de 12 participantes, lá de Kona, no Havaí, a base da Jocum, e a gente faz parte de um ministério chamado Fire and Fragrance, que é um ministério que foi criado baseado na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o líder desse ministério, ele é chamado Andy Bird, e uma vez antes de criar o ministério, ele estava orando e perguntando para Deus qual é a solução para esse mundo. Ele estava em Amsterdã, nas partes bem da área vermelha de Amsterdã, e ele estava perguntando para Deus, qual é a solução para esse mundo tão quebrado? E Deus falou para ele, os burning ones, que traduzido do inglês para o português é os ardentes, aqueles que queimam. E com isso nasceu a história do Fire and Fragrance, que é baseado em Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E essa noite eu queria compartilhar um pouco com vocês o meu testemunho, porque eu disse sim para as nações, para as missões. E quando começou tudo isso, eu ainda caminhava nessa casa. E eu lembro que toda quarta-feira eu vinha aqui na escola bíblica, eu esqueci o nome agora, Caminhada da Fé. E eu lembro que eu devia ter uns 11, 12 anos. E eu lembro de estar aprendendo sobre como fazer o meu devocional com Deus. E eu lembro de estar no meu quarto com o livro aberto, tentando colocar em prática como fazer o meu devocional com Deus. E Deus colocando as nações no meu coração. Foi por causa que aqui eu aprendi como construir minha vida com Deus. E eu lembro de estar no meu quarto com 12 anos e Deus falando comigo que a minha família ia morar nas nações. E eu lembro que desde que Deus me marcou para as nações, o meu sonho era ir para os Estados Unidos para que eu aprendesse inglês. E quando eu aprendesse inglês eu poderia ir para qualquer lugar. E quando eu tinha 15 anos, a minha família recebeu uma proposta para ir para os Estados Unidos a trabalho. E a gente foi. E chegando lá, eu
foi bem o ano do Covid, e eu lembro que todas as coisas estavam fechadas e eu perguntava para Deus, Deus, por que que... Obrigada. Eu perguntava a Deus, por que que você tirou a gente de lá para trazer aqui, se nada do que a gente planejou está acontecendo. E eu lembro que eu comecei a me distrair muito com as coisas em volta, porque quando as fronteiras abriram, quando eu comecei a ir para a escola, eu estava vivendo o próprio High School Musical. Eu estava indo para jogos de futebol americano, eu estava indo para tudo que eu assistia nos filmes, e aquilo era muito legal para mim. E o meu sonho de ir para as nações parecia tão pequeno comparado ao conforto que eu estava vivendo. Eu olhava e falava, para que missões, se eu estou vivendo o que eu sempre sonhei aqui? E eu lembro também que eu comecei a entrar, eu estava no final do meu ensino médio, no terceirão, e eu tinha que decidir o que eu ia fazer depois. E eu lembro que essa ansiedade do que eu ia fazer me dominava, porque eu sabia que Deus tinha me chamado para o campo missionário, mas ao mesmo tempo eu sabia que ia ser muito difícil deixar minha casa, deixar o conforto, deixar o meu irmão, que tinha 1 ano na época. E eu lembro que essa ansiedade me dominava, só que eu acabei o terceirão, e lá o terceirão acaba em maio. Então eu acabei, e em junho eu vim para Foz. Eu vim passar as férias em Foz. E eu lembro que eu cheguei aqui em Foz e eu estava aqui num dos cultos de sábado. E eu acho que o Lúcio estava pregando, e ele estava pregando sobre alguma coisa que ele chamou os jovens da casa que tinham crescido na igreja, que eles tinham sido protegidos por Deus e estavam sempre nos caminhos do Senhor. E eu lembro que naquele momento que eu vim para frente, Deus estava me mostrando o quanto Ele tinha protegido a minha vida até lá, de que desde que eu nasci Ele tem guardado meu coração, que Ele tem guardado a minha vida. E eu entendi que não era mais tempo de eu ficar em casa, que não era mais tempo de eu ficar no conforto, porque se Deus tinha já me levado e encaminhado toda a minha vida até os Estados Unidos, Ele tinha algum propósito para isso. E eu me inscrevi para ir para Kona, para a ETED em Kona. Então eu estava aqui em junho, quando foi final de setembro eu já estava no Havaí fazendo a minha ETED. E a ETED é um curso de escola de treinamento e discipulado, que é 3 anos de teórico, você aprende sobre Deus, e 3 anos de prático, que eles te enviam para algum lugar. E o meu prático foi em Marrocos, que é uma nação que 99% das pessoas são muçulmanas. Então, eles não são cristãos, e é proibido pregar o evangelho lá. E eu lembro que o que a gente fazia, o nosso ministério, era orar e orar. A gente passava o dia inteiro em casa intercedendo e saía para a rua, tentava fazer amigos para ver se abria uma brecha para a gente compartilhar o evangelho. Mas eu lembro que durante esse período eu comecei a entender o versículo que é em Mateus, capítulo 13, versículo 44 até 46. Que fala: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Eu comecei a entender quando eu estava lá no meio de Marrocos, onde tudo que eu falava não ia adiantar, porque primeiro que eles falam a língua deles, que é árabe, e eles não falam inglês, não falam português, não falam espanhol, eles falam árabe e francês. Então era muito difícil comunicar com eles e eles nunca ouviram o evangelho. Então tudo que a gente podia fazer lá por 3 meses era orar. E eu lembro que eu comecei, que eu chegava no meu momento com Deus e eu orava por aquele povo, orava pela aquela nação, e Deus quebrava o meu coração por aquele povo. E
E eu comecei a entender que missões era bem mais do que ir e fazer, do que ir e servir. Missões era sobre encontrar Jesus no campo, era sobre quebrar o meu coração, pelo que o coração de Deus queima. E eu queria abrir agora em Mateus 9, 14 a 15. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Eu comecei a entender que missões estava totalmente ligado com a volta de Jesus. A razão pelo qual os discípulos não jejuavam é porque o noivo ainda estava com eles. Mas agora o noivo foi tirado, e é por isso que nós jejuamos e clamamos pelas nações, é porque Jesus vai voltar. E a promessa de Mateus 24 que fala: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Sempre estava ligado com Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu comecei a entender que a grande comissão nunca foi sobre fazer, mas sempre foi sobre terminar. Sobre até que a última pessoa ouvisse sobre Jesus e ele voltasse. E algo que marcou meu coração é pensar nisso. Algum dia alguém vai subir até um vilarejo com uma mochila pesada nas costas, com neve para toda a estrada. Eles vão subir até o topo e vão bater na porta de alguma casa e eles vão abrir para eles. E vai ser uma menina que nunca pensou que pudesse fazer algo grande para Deus. E ela vai falar essas palavras para a pessoa que abriu a porta: você quer saber o que Deus fez na minha vida? Você conhece o homem Jesus Cristo? Você sabe que Ele é o único Deus vivo? Você sabe que os deuses que você tem adorado não podem nem ver e nem ouvir você? Eu te garanto que esse Deus pode te salvar, Jesus pode te salvar. E naquele momento o céu se abre e Jesus aparece num cavalo branco e Ele diz: essa foi a última pessoa a ouvir o Evangelho. Eu estou de volta. Como seria uma geração querendo ser como essa menina? Eu quero ser aquele que carrega uma mochila pesada, aquele que sobe as montanhas na neve. Eu quero ser como aquele que vai para o meio de uma floresta que ninguém nunca ouviu falar. Eu quero ser aquele que pega um barco e vai para uma ilha que ninguém nunca ouviu sobre. Eu quero ser aquele que leva o Evangelho até a última pessoa. A grande comissão nunca foi sobre fazer, a grande comissão sempre foi sobre terminar. Sempre foi sobre aquela última pessoa. E nós precisamos daqueles que se levantam nessa geração. Nós precisamos daquelas pessoas que vão comer a comida suja, que vão dormir na casa suja, que vão para os lugares mais difíceis, que vão para os lugares mais perigosos. Nós precisamos daqueles que são selvagens nessa hora. Aqueles que não amam a própria vida até enfrentar a morte. Mas é irresistível para Ele vai derramar o Espírito dEle sobre você. Ele vai te ungir, vai colocar a mão dEle sobre você, porque é irresistível para Ele. Ele olha para aquela pessoa que vai vender tudo e comprar um campo vazio. E as pessoas vão te falar: por que você está vendendo tudo? Você é tão inteligente, você tem um propósito, você pode fazer tanto. Não faz isso. Mas Deus está buscando por essa pessoa que vai vender tudo e vai comprar um terreno vazio. Mas você sabe que aquele terreno não está vazio. Você sabe o que tem naquele terreno. E é por isso que você vende tudo com confiança. Porque missões não é o seu presente para Deus. Missão é o presente de Deus para você. Porque você vai encontrar Ele no campo. Ele é o Senhor da colheita. Ele está na colheita. Vá e o encontre. Todos ao seu redor vão falar: não vá. Mas essa geração, eu acredito que é a geração que vai falar: sim, sim, eu vou. Esse campo para mim não está vazio, ele está cheio e cheio de tudo que eu sonhei, cheio de Deus. Eu esqueço que parece ser normal e eu esqueço por Jesus. Eu esqueço os meus sonhos e eu recebo o sonho dele. Nós precisamos daqueles que vão trocar o sonho americano pelo sonho de Himalaias,
que vão trocar o sonho americano para ir para o meio do nada, que vão deixar o sonho americano para ir para uma floresta aleatória. É por essa pessoa que Deus está buscando. E você vai começar a se perguntar, por que eu moro aqui e essa pessoa tem que morar lá? Onde eles nunca ouviram o Evangelho, onde não existe uma igreja, onde não existe uma Bíblia. E quando você começa a se perguntar isso, acabou para você. Você vai perceber que a razão por que você mora aqui é porque você tem que ir lá. Você vai ter que ir lá e aprender uma língua estranha. Você tem que vestir uma roupa que você não usa aqui. E você precisa falar para eles. E se você não for e falar para eles, não tem razão para você estar aqui. Não tem razão para você estar vivendo. Você foi criado para gastar a sua vida, para derramar o seu frasco de alabastro. E eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Você foi criado para ir lá, por isso você nasceu aqui. Você não foi criado para ficar aqui, você foi criado para ir. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. A colheita é grande no Afeganistão, a colheita é grande na Coreia do Norte, a colheita é grande na Índia, a colheita é grande na Mongólia. E muitos estão ouvindo o chamado de Deus e esperando. Mas em Mateus 28, o comando de Deus é para ir para todo mundo, para todas as pessoas. Você não precisa de uma voz audível mais, você já tem um versículo. Ele já deu o comando para todos nós irmos. E a promessa da grande comissão é que Ele vai estar com a gente até o final dos tempos. Mateus 28, a grande comissão, sempre foi um convite para o casamento. O casamento com Jesus. E a gente veio lá do Havaí, lá de longe, porque a gente acredita nas promessas que Deus tem para o Brasil. Deus colocou o Brasil no meu coração e Ele começou a quebrar o meu coração pelo Brasil há mais ou menos 6 meses atrás. Ele colocou a igreja brasileira no meu coração, me lembrando das promessas que Ele tinha para o Brasil. E a urgência da igreja brasileira para se levantar é muito grande. Existem nações na África, no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, esperando para que os brasileiros se levantem. E é por isso que a gente veio até aqui hoje, para lembrar que a palavra de Deus para Foz é que é um celeiro de missionários. Para lembrar para vocês que existem ainda muitos povos que nunca ouviram falar do Evangelho. Existem povos que nem a Bíblia traduzida ainda tem. E eu quero te lembrar que está na hora de ir, não só por ir, mas para que Jesus volte. Então eu queria orar para encerrar. Senhor Jesus, eu te agradeço. Te agradeço pelas suas promessas que o Senhor tem para o Brasil, Deus. Eu te agradeço porque realmente chegou a hora do Brasil se levantar. E ir para a África, ir para a Ásia, ir para a Europa, Senhor, ir para o meio do Amazonas, Senhor, ir para as ilhas do Pacífico. Chegou a hora dos brasileiros se levantarem e ir para o Canadá, para o norte da África, Senhor. E eu oro para que agora, nesse momento, o Senhor comece a marcar corações por nações. Eu oro para que o Senhor comece a dar nessa igreja, Senhor, nações no coração das pessoas. Marque, Senhor, essa igreja com nações. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem feito na igreja Ceifa, em Foz do Iguaçu. Mas eu oro, Senhor, para que o Senhor envie mais missionários desse lugar. Que mais missionários saiam, que famílias saiam desse lugar para as nações, Senhor. Que jovens saiam desse lugar para as nações. Que crianças agora lá em cima comecem a ser marcadas, Senhor, pelas nações. Obrigada, Senhor, por nos dar o seu coração pelo Brasil. Obrigada, Senhor, pela grande comissão. Obrigada por nos convidar para o seu casamento. Obrigada porque nós temos o privilégio de jejuar e orar pelas nações e orar pelo que o seu coração queima, pelo que o seu coração quebra, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
seu irmão e diz assim: o que foi isso? Eu me arrependi de falar que eu ia subir depois que ela falasse. O que foi isso que chegou no seu coração? Há alguns anos, uma jovem chegou diante de um grupo chamado MJC e disse: eu quero fazer missões e eu quero ir para Jocum. Ela era mais ou menos desse tamanho, magrinha, e ela foi para São José, em Santa Catarina, na base da Jocum. Ela se chama Carla Bartô. E ela voltou de lá apaixonada e ela disse: eu vou para as nações. Mas ela se submeteu à liderança dessa casa e neste tempo ela fez missões locais. Sabe essa portinha aqui? Ela chegava às segundas-feiras, entrava naquela sala e ela pegava em torno de 80 fichas, mais ou menos, de pessoas que tinham vindo à celebração no sábado à noite e no domingo. E ela fazia ligações para todos aqueles que tinham confessado Jesus no final de semana. Ela fez missões e vocês são resultado também do trabalho da mãe da Júlia. A palavra de Deus chegou ao coração de muitos aqui por conta de consolidação que a Carla fez aqui. E ela suspirou naquele tempo, eu lembro, ela disse: sabe o que eu queria, Gê? Nem pastor eu era. E ela dizia: sabe o que eu queria, Gê? Eu queria ir para o Havaí, na Jocum do Havaí. Ela gerou família, ela foi para os Estados Unidos e a Júlia é o que é. Ela não está fazendo o que ela está fazendo, ela é o que é, porque ela foi gerada para as nações. O sonho do coração da mãe dela gerou um coração apaixonado por nações. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Júlia, obrigada, porque hoje você veio avivar o nosso coração. Hoje você veio dar um recado para os pais aqui, mais do que um sonho americano. Há um sonho do pai de alcançar as nações. Há um recado para os jovens dessa casa, que ainda tem muitos montes esperando meninos e meninas com uma mochila nas costas para bater na última casa. Ora com essa pessoa que está do seu lado agora. Ora por ela. Profetiza sobre a vida dela. A Júlia já nos ministrou e o nosso coração já está tão quebrantado. Que nação Deus colocou no seu coração? Que nação Deus colocou no coração? Agora esse irmão que está orando por você vai profetizar. Se você não pisar, os seus filhos pisarão. Se você não pisar nessa nação que Deus colocou no seu coração agora, os seus filhos pisarão. Louvamos ao Senhor nesta noite, Deus. Deus, obrigada, Senhor, por esta avalanche de glória, por esta avalanche, Senhor, que nos leva, Senhor, à essência da grande comissão. Senhor, o Senhor liberou essa palavra profética sobre a ceifa neste ano, baseado em Mateus 28:19. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui sabendo, Senhor, que o Senhor tem uma grande colheita pronta em Jerusalém,
na Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Senhor, agora confirma, Senhor, cada palavra, confirma, Senhor, cada nação, confirma, Senhor, cada chamado no coração da criança que está no Talmidim, no coração do Debase que está aqui neste salão, no coração, Senhor, das mulheres e de homens que entenderam, Senhor, que somos igreja, para que até aquele dia o último possa ser declarado, que o último ouviu o teu evangelho e que o Pai libere o Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Senhor, como igreja nós glorificamos ao Senhor. Nós glorificamos ao Senhor pela vida da Júlia, pela vida dessa equipe tão preciosa. Nós glorificamos ao Senhor, Pai, porque em todo o tempo o Senhor tem levantado homens e mulheres corajosas, homens e mulheres, Senhor, que têm negado, Senhor, aos seus próprios sonhos e tem, Senhor, ido e tem, Senhor, levado, Senhor, a igreja nesse nível, Senhor, de tocar as nações da terra. Pai, nós abençoamos esta equipe, nós declaramos céus abertos sobre eles em Foz do Iguaçu. Nós já sabemos, Senhor, que eles estão aqui e nos últimos dias o Senhor já os usou de forma extraordinária nas igrejas com irmãs onde eles passaram. Mas, Senhor, como igreja ceifa, como igreja profética, igreja das nações da tríplice fronteira, que os céus se abram sobre eles de uma forma sobrenatural e como nunca antes, Deus, e que tudo que eles sonharam, tudo que eles desejaram viver nesta terra chamada Brasil, mas também nas nações para onde eles serão enviados, Senhor, que o Senhor os surpreenda, que o Senhor os surpreenda, Senhor. Quanto ao nosso coração, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, Deus, envia-nos para a rua, para o outro lado da rua, envia-nos, Deus, para o bairro desta cidade, envia-nos, Senhor, para as cidades